Bem, meu nome é Luciana, eu nasci em Jacareí e vim para Salto quando eu me casei, no final de 94. Mas eu me sinto bem saltense, eu me sinto mais saltense do que jacareiense. Então, se você me perguntar a história de Jacareí, eu não conheço nada. Se você me perguntar a história de Salto, eu conheço tudo da história de Salto. Olha, a minha infância foi boa, foi em Jacareí. Eu morei muito tempo com a minha avó, até os 5 anos eu morei com a minha avó, porque minha mãe teve meu irmão muito perto, e daí a família achou por bem que eu ficasse com a minha avó. O que para mim foi indiferente, assim, no sentido que eu não pude escolher. Mas daí, quando eu pude escolher, que eu voltei para casa da minha mãe, eu queria desesperadamente voltar para casa da minha avó. Então, nesse ponto, ela foi um pouco difícil, porque eu não entendia por que eu tinha que morar com a minha mãe se eu queria continuar morando com a minha avó. Mas foi tudo bem. Eu tenho um irmão só, nós somos criados ali, uma casa bem pertinho da outra, todos os tios, a avó. Então, era uma família que ficava bem junta, embora não fosse muito unida. Bom, eu sempre brinquei de escolinha, até porque eu tinha 2 tias professoras e uma que ela foi professora e depois ela foi fazer faculdade de odonto. Então a minha brincadeira era de escola, eu estava sempre no meio de livro, tinha lousa na minha casa com giz, os bonecos eram os alunos e eu sempre brincava disso. Eu fui para a pré-escola, porque tinha uma pré-escola na esquina da minha casa, então mesmo eu sendo mais velha, né, eu já frequentei a pré-escola. E depois, quando eu estava terminando o magistério, eu fui trabalhar nessa pré-escola, que na época chamava pré-escola. Eu terminei o 4º magistério, eu entrei em sala de aula com 18 anos para trabalhar nessa escolinha e não saí, tô até hoje. Isso é uma curiosidade, eu nunca trabalhei de outra coisa, eu só fui professora a vida inteira, eu sou professora há 36 anos. Na escola que eu estudei, que eu fiz a educação infantil, eu não me lembro de nada assim muito marcante, a não ser que o lanche tinha um cardápio específico, todo mundo tinha que levar o mesmo lanche todos os dias, acho que para não ter perigo das crianças ficarem com vontade nem nada. E eu me lembro que teve um dia que era ovo cozido e o meu ovo caiu no chão e espatifou e eu fiquei morrendo de vergonha e sentindo aquele cheiro horrível de ovo. Mas é assim, o que eu me recordo que foi marcante foi isso. Mas eu me lembro que eu gostava muito da escola, que eu gostava do uniforme, era uma jardineirinha azul marinho, eu achava lindo porque era saia. Eu gostava muito da minha professora, que era a dona da escola, a dona Nair, que era inclusive cunhada da minha tia. Então tava tudo ali em família, né? Mas a imagem marcante que eu tenho é do ovo se espatifando no chão. Uhum. Olha, depois, quando eu fui, né, me adiantando nos estudos, eu estudei no SESI, onde minha tia trabalhava, então eu já achava lindo ser professora no SESI ainda, né, porque o SESI era uma elite, e antigamente a professora era vista como um ser quase que diferenciado de todos os outros. E daí eu fui fazer o ensino médio, comecei o ensino médio regular. Mas eu queria ser professora, e eu me lembro que as minhas tias professoras falavam, não vai ser professora, pelo amor de Deus, você é tão inteligente, vai fazer odonto, vai fazer medicina. Mas eu queria ser professora, daí eu fui fazer magistério numa escola muito boa, em São José dos Campos, que nem era a minha cidade, no Instituto São José, que era um colégio de freira. Mas como o ensino era muito bom, eu queria fazer lá, queria terminar lá, porque eu queria ser professora. E não queria ser professora assim, nada além da educação infantil. Eu queria trabalhar com criança. E trabalhei por muitos anos. Até que começou a ser exigido que tivesse faculdade. Porque daí eu nem fui fazer faculdade. Porque eu não queria fazer pedagogia, eu não queria sair da sala de aula. Que era o lugar onde eu gostava de estar. Daí eu acabei fazendo letras. E no SESI mesmo eu tive a oportunidade de trabalhar com ensino fundamental 2. Fiquei um pouco duvidosa, mas eu não me arrependo nem um pouco, eu adoro dar aula de inglês, gosto muito dos adolescentes, eu acho que eles mantêm a gente muito ligada no que está acontecendo e muito viva. Uhum. Olha, no sentido da profissão, algo que me marcou, eu acho que foi os professores que eu encontrei ao longo do caminho, porque a gente encontra muito professor que só reclama da profissão, que eu não sei por que está na profissão, porque ninguém é obrigado a ficar onde não quer estar, né? Mas graças a Deus a gente encontra muita gente boa, muita gente que gosta da profissão, que fala bem dela,
porque eu não admito que ninguém não fale bem da minha profissão. Mas tem uma aluna que me marcou muito, eu vou até falar para ela assistir esse vídeo, o nome dela é Laís Longatti. Quando ela entrou no 6º ano no SESI, ela falou assim, ai professora, quando eu crescer eu quero ser teacher, igual a você. E eu converso com ela até hoje e ela é teacher. Ela é professora de inglês numa escola em São Paulo, na Maple Bear, e tá super bem, feliz também com a profissão dela, então isso me deixa muito feliz. Trabalho, eu acho que na educação infantil, quando eu trabalhava na educação infantil aqui na Prefeitura de Salto, eu trabalhei numa escola em Itu, e trabalhei em Jacareí também na educação infantil. Eu acho que quando começou o trabalho com projetos, né, para começar a usar mais a construção do conhecimento, eu fiz vários trabalhos que tiveram destaque. Inclusive, aqui em Salto, nós tínhamos a Semana da Educação em julho, e mais de uma vez eu fui convidada a apresentar esses trabalhos com projetos. E nós íamos lá e apresentávamos essas vivências, né? Cada professor apresentava o seu. E nessa escola que eu trabalhei em Itu, eu fiz um trabalho porque eu era muito ligada à parte das artes. Então eu não ia fazer letras, eu ia fazer artes. Mas na época não formou turma na faculdade aqui em Itu e eu acabei fazendo letras. E eu fiz um trabalho muito legal, porque eu ainda tenho guardadas algumas produções dos alunos sobre a Tarsila do Amaral, que é minha artista brasileira favorita. E nós desenvolvemos todo um projeto de Tarsila do Amaral que envolveu todas as áreas, matemática, artes, linguagem, ciências da natureza. E depois no final, no dia da Feira de Ciências da escola, eles apresentaram todas as produções deles. Então tinha bonequinha feita com fibra do coqueiro, porque a Tarsila do Amaral fazia bonequinha com a fibra do coqueiro, releituras das obras dela e que refletiam muito a situação brasileira. Então foi um trabalho bem legal. Eu gosto muito de ler, leio assim muito. Eu falo para os alunos que tem que aproveitar todo momento para ler. Vai escovar os dentes, pega o livro, vai escovando os dentes, vai ler. Vai passar fio dental, vai ficar um tempão ali, pega o livro e vai lendo. Hoje em dia eu leio mais no Kindle. Eu gosto, eu acho uma comodidade, você pode levar para qualquer lugar, não precisa ficar segurando o livro aberto, mas eu até trouxe alguns livros, A Culpa é das Estrelas, que eu comprei em inglês e emprestei para vários alunos depois lerem, que na época eu falava, meu Deus, por que esses alunos estão lendo tanto esses livros? E a gente tem que ler o que eles leem, né? E eu fui ler e acabei gostando. Gostei de mais alguns do John Green, mas não é tanto. Eu gosto muito eu sou opostos, eu sou do signo de Gêmeos, então isso dá para ser bem facilmente justificável. Então eu gosto muito de romance, principalmente se eles envolverem algo de bruxa, essa parte mais esotérica da magia, eu gosto bastante, mas eu sou apaixonada por suspense. Investigação criminal, não tenho medo de nada. E ultimamente eu descobri o Rafael Montes, que é um autor brasileiro. Embora eu discorde de algumas coisas dele, são livros que eu gostei muito, apreciei muito a leitura e indico. Então, esses são os meus gostos assim, literários. E eu desafio os alunos a lerem, mesmo em inglês. Dou aula de português hoje, né, para 2 séries. A gente faz desafio literário, porque eu acho que ler e interpretar o mundo é o segredo de qualquer sucesso. O meu hobby maior é ler. Mas no ano passado, eu e meu marido compramos uma moto de novo, então a gente sai para passear de moto. É o nosso hobby e a gente faz junto e nós gostamos muito. E assim, ultimamente, o que aconteceu na minha vida, que foi bastante gratificante e no começo até surpreendente, foi que eu sempre achei lindo dançar. E eu nunca dancei, porque todo mundo achava que eu não levava jeito para dançar. E até eu achava que eu não levava jeito para dançar, porque aquela história ia todo mundo para um lado e eu ia para o outro. Mas eu tive o convite de uma amiga que estava fazendo aniversário e ela falou, eu queria que algumas pessoas dançassem. Eu falei, não conte comigo para isso. Ela falou, não, porque você vai conseguir. E eu acabei indo e gostei e comecei a fazer aula de dança. Eu trouxe até as minhas sapatilhas do jazz, porque eu achei que eu nunca na minha vida ia conseguir dançar. E eu danço, apresento, erro, às vezes eu vou pro lado contrário, mas eu sou muito feliz dançando. Eu gosto muito, muito de dançar. Então isso foi uma parte
foi um presente, assim, que a vida me deu agora, depois dos 50, né? E a gente é a turma do jazz inicial, mesmo com 50 anos. Nossa, eu trabalho há muito tempo já, né? Então eu tenho, assim, muitas histórias inspiradoras em relação a alunos, em relação a professores. Uma coisa bastante inspiradora e que nos toca muito é quando a gente vê o nosso aluno voltando para a escola como professor, né? Ou trabalhando na escola, ou como estagiário. Então, hoje, nós temos vários alunos lá no SESI que estudaram lá. E tem uma que está como professora, tem um aluno que está como estagiário, e eles nos inspiram, e os alunos também. E o dia a dia da sala de aula hoje é muito desafiador, né? Porque nós temos os alunos que são inclusão, então nós temos autistas em sala de aula, nós temos deficientes intelectuais, deficientes auditivos, e eu acho que conseguir trabalhar com esses alunos e conseguir trazê-los para de fato eles estarem incluídos na rotina da sala de aula é muito bom. Então, esse ano nós temos 2 desafios na nossa escola que estão me inspirando bastante a querer trabalhar com outras pessoas. Então, tem uma atendente lá que ela nos traz muitas coisas para a gente conseguir trabalhar com um aluno que tem um grau de TEA e que ele está respondendo muito bem à escola. Então, ele está convivendo com os outros alunos, ele traz as diferenças dele para a gente. Então, por exemplo, esses dias eu falei assim, agora do exercício 4, nós vamos pular lá para o exercício 7. Então, exercise 7, page 24. Não, professora, não pode. E o 5 e o 6? Nós vamos fazer o 5 e o 6? Falei, vamos, mas nós vamos fazer depois. Agora, não, mas eu fico sem fazer. E ele falava para a moça que atende aí. Não, mas ela não fez o exercício. Daí ela teve que explicar por quê. Porque como ele tem o transtorno do espectro autista, ele não aceitou né? Como que uma coisa vai sair da linha de objetividade que ele tem. Daí eu fui lá, conversei, expliquei por quê, porque o conteúdo era mais pertinente, mas depois nós vamos fazer o 5 e o 6? Eu falei, depois nós vamos fazer. Então tá bom. Então isso eu acho que é muito desafiador, tanto para ele quanto para a gente, né? Você tem que dar uma paradinha, ir lá, explicar, e não é algo que nós estávamos habituados, porque o professor ele está habituado, ele está lá na frente, falar, todo mundo escutar, ficar quieto e fazer. E hoje em dia nós somos muito questionados, e você tem que parar a aula às vezes, chamar uma inspetora e atender um aluno que aquele dia ele está com crise de ansiedade, ela quer ir ao banheiro e ficar lá, e você não vai deixar o aluno ir lá no banheiro, ficar lá sozinho. Então você para um pouquinho, conversa. Então eu acho que o dia a dia hoje é desafiador, não conseguiria te dizer uma atitude. Mas eu me lembro de uma professora do ensino médio, de literatura, que eu gostava muito dela, embora ela fosse uma professora que mantesse bastante distância, assim, da gente. Eu acho que ela era muito inteligente por isso. E quando ela errava alguma coisa na lousa, ou quando ela lia uma palavra errada, ela falava assim, lembrando, professor não erra, professor se engana. E às vezes eu uso isso com os alunos, teacher, professor também erra, assim. Imagina se a gente ia falar isso pra ela. Eu lembrei nesse momento, eu tive uma grande dificuldade para dirigir. Eu tinha pavor de dirigir, eu morria de medo. Eu tirei carta com 18, porque meu pai me obrigou, ele ainda falou assim, tira, vá que um dia você precise. E eu tive que superar essa dificuldade quando eu me mudei aqui para Salto, porque meu marido falou assim, você não pode ficar dependente de mim, você vai dirigir, você tem carta. E daí ele saía comigo para me ensinar. E eu acabei superando aquele medo e falando, meu Deus, eu tenho que superar isso, eu sou capaz, tem gente muito pior que eu que dirige. E eu superei. E eu acho que a dança também foi uma grande superação. Eu consegui enfrentar a vergonha, o medo, ou você não vai conseguir, né? E dançar, eu acho que foi uma superação na minha vida. Como mensagem para os alunos, eu deixaria assim que eu quero que eles nunca tenham dúvida de fazer o que eles realmente gostam. Não tenha medo de fazer o que você gosta porque, não, eu vou escolher tal profissão porque eu quero ficar rico. Não, em nenhuma profissão você vai ficar rico, em todos os sentidos, se você não estiver fazendo o que você gosta. E que eles saibam que eles são a minha inspiração sempre. Eu adoro estar no meio dos alunos,
Eu amo o que eu faço, adoro dar aula, e eu acho que é por isso que até hoje eu falo assim, me aposentar? Não, dá para esperar mais um pouco, né? E para quem está me assistindo também, não tenha medo de fazer o que você quer, não importa a idade que você tem, quantas vezes você já tentou e errou, que uma hora a gente consegue acertar, pode ter certeza.